Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui de volta com mais um elemento da tabela periódica e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 40, o zircônio. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo 4 entre o titânio e o hafnio. O zircônio foi descoberto no ano de 1789 pelo químico alemão Klaproth, que produziu o dióxido de zircônio, ZrO2, a partir do mineral zircão, que é ZrSiO4, comprovando então a presença de um novo metal naquele mineral. O zircônio metálico, porém, foi só sintetizado alguns anos depois, em 1824, pelo químico sueco Berzelius, que obteve então o seu zircônio metálico através da redução aqui do hexafluorozirconato de potássio, K2ZrF6, com o potássio. Ele fez a redução desse composto, então obteve o seu zircônio metálico, porém o zircônio dele era impuro. E aí ficou a questão de como se poderia sintetizar um zircônio mais puro. E aí precisou de vários anos até que esses processos fossem desenvolvidos. Acho que ambos foram desenvolvidos só no século XX, que são o processo Van Arkel de Boer e o processo de Kroll, que também são normalmente utilizados na produção do titânio. Então vocês já devem ter ouvido falar. Mas eu vou explicar melhor esses processos no final do vídeo. Desculpa aí. Bom, o mineral zircão, com o qual o Klaproth produziu o dióxido de zircônio, ele já era conhecido desde a antiguidade e ele era produzido, entre outras coisas, para fazer joias, principalmente para fazer joias. E o nome zircão, então, vem do persa zargun, que significa de cor dourada, porque muitas vezes o mineral zircão apresenta essa coloração. O zircônio é um metal prateado e lustroso que tem uma densidade de 6,51 gramas por centímetro cúbico e um ponto de fusão de 1860 graus Celsius aproximadamente. Em temperatura ambiente, o zircônio adota uma típica estrutura metálica HCP, mas a cerca de 870 graus Celsius ele faz a transição para uma estrutura BCC. Devido à contração dos lantanídeos, os raios do zircônio e do hafnio, que é o homólogo mais pesado do zircônio, são praticamente iguais, o que resulta em uma difícil separação desses dois metais e também uma similaridade química muito grande. Então, se você conhece a química do hafnio, você conhece a química do zircônio e vice-versa. Quimicamente, o zircônio é um metal bastante resistente à corrosão, devido à formação de uma fina camada do óxido de zircônio na superfície do metal, com exceção do ácido fluorídrico, né, mas só porque o zircônio complexa muito bem o flúor, forma complexos solúveis como o flúor, mas com exceção do ácido fluorídrico, a maioria dos ácidos convencionais não tem nenhum efeito no zircônio, ou um efeito muito discreto, digamos assim, no zircônio, a não ser que esses ácidos estejam quentes, aí eles conseguem atacar o zircônio, claro, nenhum elemento é impossível de ser atacado. E quando o zircônio é aquecido, ele reage muito bem com a maioria dos não metais. A partir então desse tipo de reação, você produz uma série de compostos binários do zircônio. E o que eu queria falar também é que se o zircônio é bem dividido, ele é até mesmo pirofórico, né? Ou seja, ele sofre uma ignição espontânea. O principal estado de oxidação do zircônio é o mais 4, tanto em compostos quanto na química aquosa. Bom, agora vamos começar a falar sobre os compostos do zircônio. Provavelmente o principal composto do zircônio é o dióxido de zircônio, ZrO2, que na natureza ocorre na forma do mineral badeleíta. Esse composto é basicamente uma cerâmica super resistente a altas temperaturas, que em temperatura ambiente adota um sistema cristalino monoclínico, no qual o zircônio tem um número de coordenação igual a 7. Número de coordenação igual a 7, já demonstrando que o zircônio tem uma propensão maior a números de coordenação mais altos do que o titânio, seu homólogo mais leve. Acima de 1100 graus Celsius, o dióxido de zircônio passa a ser tetragonal, e depois dos 2300 graus Celsius ele se torna cúbico, adotando a estrutura da fluorita. As transições entre uma modificação e outra no dióxido de zircônio elas causam uma significativa variação no volume de qualquer amostra de dióxido de zircônio que seja submetida a essas transições. Isso faz com que essa amostra que passou pelas transições, mais cedo ou mais tarde, se torne quebradiça. A amostra ela apresenta cada vez mais falhas
devido a essas variações de volume bastante grandes. Isso, na teoria, impede o uso do dióxido de zircônio para propósitos práticos, né? Não poderia ser utilizada a sua alta resistência a altas temperaturas só por causa dessas transições malditas que mexem com o volume da amostra. Mas, na prática, existe uma solução, que é você estabilizar a fase cúbica do dióxido de zircônio através da adição de algum outro composto nesse sólido. Normalmente é adicionado o óxido de cálcio, CaO, ou o óxido de ítrio, Y2O3. No caso, se é adicionado o óxido de ítrio, a sigla utilizada para para o composto resultante é YSZ, que significa Yttria Stabilized Zirconia. Se você enxergar isso aí em algum papel científico, significa isso aí. E dessa forma, a fase cúbica do dióxido de zircônio é estabilizada e ele pode ser utilizado nas suas aplicações de cerâmica resistente a altas temperaturas, resistente quimicamente também, porque desde a temperatura ambiente até 2000 e poucos graus Celsius, ele vai manter a fase cúbica. Outro uso até mais interessante do dióxido de zircônio é como sensor de oxigênio, porque o dióxido de zircônio é um composto que, na sua estrutura cristalina, ele permite a condução, a difusão dos ânions O2-. Então, se você faz uma célula eletroquímica que envolve oxigênio e coloca o dióxido de zircônio como membrana, você pode medir uma voltagem. E isso é muito utilizado na indústria automotiva, nos carros, em que você faz uma célula eletroquímica entre a pressão parcial do oxigênio que sai do escapamento do carro e a pressão parcial de uma referência, pressão parcial do oxigênio. E essas diferenças de pressões, na prática, são uma célula eletroquímica e você consegue medir uma voltagem que é proporcional a essa. Enfim, ela dá uma informação sobre a proporção de oxigênio no escapamento para o oxigênio na referência. E assim você vai controlando o consumo do seu combustível. Isso tudo existe para você otimizar o consumo do seu combustível. Né? Ainda outro uso do dióxido de zircônio é para fazer joias. Na indústria da joalheria, o dióxido de zircônio normalmente é conhecido como cubic zirconia, e os seus cristais para este uso são normalmente produzidos artificialmente com o intuito de imitar o diamante. Só que o dióxido de zircônio, claro, muito mais barato que o diamante, por isso utilizado para fazer joias mais baratas, fazer bijuterias. Mas mesmo assim é muito difícil você diferenciar o dióxido de zircônio do diamante. São cristais bem parecidos, mas uma coisa que sempre funciona é você medir as densidades, que são diferentes, ou você também pode medir a condutividade térmica, né, que no caso do dióxido de zircônio é muito menor que a condutividade térmica do diamante. Bom, os demais calcogenetos do zircônio também foram estudados, porém foram estudados muito menos que o dióxido de zircônio. Porém, um exemplo deles é o sulfeto de zircônio, ZrS2, que é um sólido escuro que tem uma estrutura similar à do iodeto de cádmio e é um semicondutor. O zircônio também forma alguns óxidos mistos, que comumente aí são chamados de zirconatos, e alguns desses zirconatos têm propriedades elétricas bastante interessantes. Então, por exemplo, o titanato zirconato de chumbo, cuja abreviação é PZT, apresenta uma estrutura cristalina bastante similar à da perovskita, e ele tem um efeito piezoelétrico bastante forte, ou seja, o seu cristal ele muda de forma e de volume quando você aplica uma corrente elétrica a ele. E justamente essa oscilação de forma e de tamanho gera uma frequência. Essa oscilação, portanto, pode ser utilizada, por exemplo, para gerar ultrassom, né? Porque essa frequência corresponde, claro, se você quiser, ela corresponde ao ultrassom. Então essa é uma das aplicações práticas. Os principais aletos do zircônio são da forma ZrX4, em que o X é um dos halogênios. Eles são todos sólidos brancos. O fluoreto não é muito volátil, mas os demais são sim, e sublimam aproximadamente a partir de 300 graus Celsius muito bem, o que é utilizado no processo Van Acker-de Boer, do qual vou falar mais no final desse vídeo. E os métodos preparativos são bastante numerosos, mas o que funciona para todos é, claro, a ação direta do halogênio no metal. Do que se refere às estruturas, na fase gasosa se trata de moléculas monoméricas tetraédricas.
Já no estado sólido, o tetrafluoreto de zircônio apresenta o zircônio com um número de coordenação igual a 8, mais especificamente numa coordenação quadrado antiprismática, e na estrutura cristalina você tem esses antiprismas aí ligados pelas pontas. Já o tetracloreto, o tetrabrometo e o tetraiodeto de zircônio apresentam estruturas poliméricas que consistem em cadeias de octaedros ZrX6 que são ligados pelos cantos. Uma característica bem marcante dos tetraletos do zircônio, mas principalmente do tetracloreto e do tetrabrometo de zircônio, é que eles são ácidos de Lewis bastante reativos, higroscópicos e hidrolisáveis. Na hidrólise desses compostos você obtém vários produtos, entre eles os oxoaletos da forma ZrOX2. Os trialetos do zircônio, com exceção do trifluoreto de zircônio, também já foram todos produzidos. O método mais comum de síntese é a redução do respectivo tetraaleto em altas temperaturas na presença do metal. Porém, os tetraaletos do zircônio são bastante estáveis à redução e normalmente as reações ficam incompletas. Bom, os trialetos eles são menos voláteis que os tetraaletos e, ao contrário dos incolores tetraaletos, eles são coloridos. As estruturas também são poliméricas, mas dessa vez os octaedros ZrX6 dividem as faces. Se você tenta reduzir os tetraaletos do zircônio ainda mais, resultam os dialetos do zircônio, que são da forma ZrX2. Na verdade, os dialetos do zircônio contêm unidades de clusters ZR6X12, parecidas com as unidades de clusters NB6X12N+, do nióbio. Entretanto, no caso do zircônio, se você quer estabilizar os dialetos, você normalmente precisa introduzir um átomo intersticial a esses clusters, um átomo intersticial que fica no octaedro ZR6 que se forma naquele cluster, porque esses átomos, apesar de normalmente eles serem bem pequenos, como o hidrogênio e o carbono, aparentemente eles são necessários para estabilizar o composto, porque eles contribuem com densidade eletrônica. Já o monocloreto e o monobrometo de zircônio aparentemente são aletos autênticos. A grande maioria dos demais sais do zircônio apresentam o zircônio no estado de oxidação mais 4. Muitos desses sais, como o sulfato de zircônio e o nitrato de zircônio, só podem ser isolados em meio ácido, porque o meio alcalino aí favorece a formação de complexos. E o que eu queria mencionar também é que muitos dos sais que nós conhecemos do zircônio contêm o ânion ZrO2+, que é chamado de zirconil. Mas o zirconil, na realidade, ele não é uma espécie iônica discreta, mas é uma espécie polimérica no estado sólido. Nós ainda temos muitas coisas para falar sobre o zircônio, mas o restante nós vamos discutir semana que vem. Nós vamos falar, entre outras coisas, sobre as aplicações do zircônio, que são bastante interessantes. Mas como eu estou em casa por causa do vírus, eu tenho muito tempo para fazer esse vídeo, então semana que vem, sem falta, vai sair a parte 2 do zircônio. Até a próxima!